técnicas de grupo. Vamos falar sobre o microgrupos na aula de hoje e também vamos nos estender sobre Pichon-Rivière, que é o que fala do grupo operativo, que está mais relacionado às técnicas de grupo. Então, nos microgrupos, todos os participantes, eles estão frente a frente e têm a possibilidade de estabelecer relacionamentos interpessoais sem a mediação de terceiros. O que vem a ser esse microgrupos? Microgrupos, eu toco no corpo, vamos lá. Os microgrupos, eles têm também a interdependência grupal e costuma possibilitar a coesão grupal e assumem compromisso. Além de assumir o compromisso, ele oferece, né, um ambiente acolhedor para a aprendizagem e a solidariedade. Então, esse microgrupo, no grupo operativo, que nós vamos estar falando sobre ele orienta-se que seja até 15 pessoas. Para que até 15 pessoas? Para que possa acontecer essa interdependência grupal, a coesão grupal, que a coesão é o quê? Quando eles estão em sinergia, eles estão em harmonia. E através disso, tanto da interdependência quanto da coesão grupal, o ambiente ele passa a se tornar acolhedor e facilita a aprendizagem e a solidariedade, porque eles começam a ter um contato muito mais próximo. Qualquer pergunta, vocês vão me parando, ok? Classificação dos grupos. Isso nós já falamos um pouco na aula 6, né? Dos grupos operativos, de Pichon-Rivière, e dos grupos terapêuticos. Então, nos grupos operativos, o objetivo dele é ensino-aprendizagem. Ele leva a reflexão dos participantes. Ele é aplicado em institucionais, comunitários, em programa principalmente da saúde mental. Como surgiu esse grupo operativo Pichon-Rivière? Alguém sabe me dizer como que ele surgiu? Na aula 7 foi falado alguma coisa relacionada a isso. Não? Esse grupo operativo, ele teve início em uma greve, né, de enfermeiros em um determinado hospital, que atendiam pessoas que tinham esses problemas relacionados à DM, e o Pichon, devido a essa greve, o que ele resolveu? Ele resolveu pegar, na verdade, pedir o auxílio dos que estavam menos comprometidos para que ele atendesse os mais comprometidos. Foi uma experiência que, a partir daí, que ele chama de grupo operativo, e que ele viu que deu certo e levou essa experiência para ser aplicada entre os familiares e os pacientes. Já os grupos terapêuticos, nós conhecemos também aqueles de autoajuda, né? Que nós falamos na área clínica geral, de idoso, DM, e na área da psicologia, que são os alcoolistas, os dependentes químicos. Existe também grupos que têm aqueles que têm a personalidade borderline, e tem os psicoterápicos, que é o psicanalítico, o do psicodrama, que vamos estudar um pouco também mais para frente, a teoria sistêmica e o TCC, que é a teoria cognitivo-comportamental da professora Márcia. Vamos falar um pouco do cone invertido. Para nós entendermos um pouco o grupo operativo, nós temos que entender o que é cone invertido. Na apostilinha que eu estou passando para vocês toda semana, ela não tem ainda, tá? Mas vai ser inserido na próxima aula, vocês vão ver que a apostilinha, ela vai ter o cone invertido explicando para que serve. Esse cone invertido, ele é um cone realmente, né? Ele é invertido, deixa eu passar um pouquinho mais para frente. Ele é um cone, vocês observam que ele é invertido, porque aqui, né, a pontinha dele fica para baixo e a abertura maior dele ela fica para cima. O que vem a ser esse cone invertido? Ele veio para auxiliar no funcionamento do grupo operativo de Pichon, faz o uso do que chama de cone invertido, que ele é o quê? Um esquema de vetores que verifica a operatividade do grupo. E esses vetores, que são? Então, quando eu falo de vetor, eu estou chamando isso aqui, tá? Olha, esses daqui, eles são, vocês estão vendo o meu slide? Sim. Esses daqui são os vetores. Nós temos o vetor pertença,
que é o sentimento dele fazer parte do grupo e ser aceito pelo grupo. O de cooperação, ele passa a contribuir para o desenvolvimento do grupo, é quando existe a coesão do grupo. A pertinência ela é centrada nas tarefas. As tarefas em si, que nós falamos, elas não são ligadas a essas tarefas de execução. Nós dizemos que são as tarefas externas e as internas, as introspectivas e as externas. Essas tarefas, elas vêm de encontro para que o indivíduo consiga fazer a elaboração das suas tarefas internas. E as externas são as técnicas de grupo que são aplicadas em determinado momento. E a comunicação é o intercâmbio das informações. Nós sabemos que para essa terapia de grupo, para técnicas de grupo e terapia técnica de grupo, né, que é o grupo operativo, ela tem muita importância porque é através da comunicação que as informações elas começam a surgir, dando crescimento para o grupo e também segurança para o participante. A aprendizagem é o foco, é o objetivo do grupo operativo, é a aprendizagem, tá? Mas não é a aprendizagem que nós torna a falar que é a execução de uma determinada tarefa, não. É a conscientização da natureza real da tarefa, é a conscientização real dos seus sentimentos, das suas frustrações, das suas emoções que começam a fluir, que começam a sobressair, a vir dentro do contexto do grupo. E a tele ou tele é a empatia entre os participantes. O que vem a ser a empatia? Nós observamos que muita gente fala assim, empatia, eu tenho muita empatia, mas pouco a gente leva realmente a acreditar o que vem a ser, ou a conhecer o que vem a ser essa empatia. A empatia é você estar aberto, com flexibilidade realmente, com sentimento da emoção do outro. Dentro do grupo operativo, a empatia ela é muito importante, que é o tele ou telé. Ele é muito importante, porque você dá naquele momento a oportunidade do outro falar e você ter a habilidade de ouvir. Nós vamos agora para apresentar realmente o coro invertido, né? Ele é um esquema constituído por vários vetores, que, como eu disse para vocês, são aqueles que nós falamos, aqui vou mostrar, por vários vetores na base, dos quais se fundamenta a operação no interior do grupo. A partir da análise interrelacionada desses vetores, se chega a uma avaliação da tarefa que o grupo realiza. Então, nós vamos observar o que vem ser latente. Algum de vocês, nós estamos em 15 no grupo, sabem me falar o que vem a ser latente? Hã? Não? Então, latente é o que ele não foi ainda demonstrado. Ele faz parte do inconsciente dele. Ele está escondido e não veio ainda, não se manifestou. Por isso que a gente chama de cone invertido, ele começa por aqui, porque ele não tem clareza ainda da tarefa interior que ele tem que fazer. Conforme ele for tendo clareza, passando pelos vetores, olha que legal, ó. Passando pelos vetores, ele vai tomando realmente clareza e esses sentimentos, essas frustrações, essa tarefa, né, que nós falamos da introspecção, tarefas internas, elas começam a se manifestar no grupo. Olha que legal. Quando ela se manifesta no grupo, ela está vindo e auxiliando também nas tarefas externas. Tudo bem até aí? Sim. O processo grupal, ele decorre da mudança inerente à realização do objetivo do grupo. Então, nós temos de novo aqui o coro invertido, né? E ele vem do quê? De uma análise interrelacionada desses vetores que nós falamos, que é o telé, cooperação, comunicação, pertinência, aprendizagem. E aí, através disso, ele se chega à avaliação da tarefa e do grupo. Então, a partir do momento que ele foi seguindo os vetores, esses vetores, eles foram ficando claros, eles ficaram realmente visíveis internamente, o indivíduo consegue ter clareza, ele vai mudando das necessidades dos seus vetores.
se tornando manifesto. No processo de mudança de grupo, olha, isso aqui é muito importante quando nós trabalhamos no grupo, a gente ter ciência disso, que no processo de mudanças, os grupos convivem com dois medos básicos, que são relativos às perdas das suas conquistas. Ele tem receio que quando ele vir participar do grupo, as suas conquistas, elas vão acabar sendo excluídas ou até mesmo esquecidas. E os desafios diante do novo. Então, ele vem também com uma resistência e insegurança do que ele vai encontrar nesse grupo. Por isso que existe a necessidade da coesão, da sinergia, da empatia, para que ele se sinta inserido no grupo e se dê a oportunidade para que manifeste tudo aquilo que ele não está dando oportunidade de manifestar. A aprendizagem implícita no grupo, no processo grupal, ela se transformará a questão central no processo coletivo, a elaboração do medo e da resistência de mudanças. Então, é que nós falamos no slide anterior. Então, quando ele vem com uma certa resistência, porque ele tem receio do que ele pode perder e, ao mesmo tempo, ter insegurança, né, das resistências das mudanças que podem vir. Então, quando eu falo daquele receio do que ele pode perder, ele vai começar a elaborar este medo. O porquê que ele tem esta insegurança, esse receio, esse medo. E também na elaboração das resistências às mudanças. Ele passa a se tornar, é o que espera, né? Se espera que ele passe a deixar de ter resistência às mudanças às quais elas vão começar a emergir, a surgir. A partir de Micheli e Minucci, pode-se estabelecer a seguinte classificação para a gênero dos microgrupos, que são, interessante vocês guardarem, tá? Nós já comentamos também em sala anteriormente, que nós temos o microgrupo natural, espontâneo, durável, que são quais? Que ele caracteriza pelas relações afetivas enraizadas na existência natural. Esse microgrupo, nós chamamos de microgrupo, também podemos chamar, né? Primário. E quais são esses microgrupos? É a família e as organizações militares, porque tem um objetivo em comum. A família, como nós falamos, ele é o primeiro contato social que nós temos. Nós fazemos parte de um microgrupo natural, espontâneo, durável e social. E aí nós temos também o microgrupo momentâneo, artificiais. Eles se caracterizam por uma limitada duração da sua existência. O que quer dizer isso? Ele vai existir apenas nos momentos os quais forem necessários. Vamos dar exemplo? Reuniões eventuais. As reuniões eventuais que acontecem, por exemplo, cada 6 meses, às vezes uma vez ao mês, ele é considerado um microgrupo momentâneo e artificial. Mas nós temos esses microgrupos que é discussão por temas. Nós vemos comunidades que se reúnem, né, para discutir, inclusive, a gente observa muito hoje, que dentro de uma comunidade hoje, eles estão fazendo, dentro de um bairro, às vezes tem um administrador para que ele possa trabalhar com os problemas que venham surgir dentro desta comunidade, dentro deste bairro. Temos a escola, um exemplo de reunião, que a gente fala de microgrupos momentâneos, reunião de pais e mestres. Ela é considerada uma reunião momentânea e artificial, onde os pais eles se reúnem naquele momento para um determinado objetivo. Nos condomínios também, né? E aí eu peguei como exemplo as reuniões de representantes. Os representantes de sala de vocês, eles têm reuniões, né, com a coordenação, com a direção, e essas reuniões, elas são momentâneas e são artificiais. Cada vez elas têm um determinado objetivo e elas acontecem eventualmente. Tudo bem por aí, gente? Alguma dúvida? E se eu perguntar para vocês um exemplo de microgrupo momentâneo? Artificial. Quem poderia me dar uma
Ingrid? Grupo de WhatsApp? Grupo de WhatsApp, exatamente. O seu grupo de WhatsApp, ele passa a ser um grupo momentâneo e artificial. Perfeito, Ingrid. Por quê? É a Ingrid que falou, né? Não. Maria. Quem? Maria. Maria? Maria. Então, legal, Maria, é isso mesmo, grupo de WhatsApp. Aqueles grupos que você tem de familiar, ele não é momentâneo, tá? Ele é considerado este grupo aqui, um natural, espontâneo, durável, que é o grupo familiar. Quando nós falamos do momentâneo artificial, é o grupo de sala que vocês têm. Vocês discutem ali apenas assuntos relacionados à faculdade. Tudo bem? Olha, para que vocês, quando a gente fala técnica de grupo, oi, bem, pode falar. O slide parou. Parou no outro? Não, ele só tá uma bolinha carregando, mas tá tudo branco. E agora? Não carregou ainda. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar de compartilhar, tá? E vou procurar outro. Para mim, espera só um minutinho, vamos ver se eu consigo, tá? Nós estamos no slide 11. 10. Eu não estou conseguindo ver ninguém de vocês aqui. Por quê, hein? Nenhuma fotinho. Tá todo mundo com a câmera desativada hoje. Ninguém quer deixar se ver, né? Ah lá, ó. Compartilhar. Vamos lá de novo. Compartilhar, procurar. Qualquer coisa eu saio.